Vocês estão? Eu sou Larissa Couto e começa agora o Mural Baiano. Hoje vamos falar sobre ninfoplastia, que nada mais é que uma cirurgia na região íntima da mulher. Esse tipo de cirurgia está cada vez mais comum na vida das mulheres brasileiras. Se antes a preocupação era com a cirurgia plástica nos seios, o aumento dos seios, o silicone, hoje em dia as mulheres estão muito mais preocupadas com a sua intimidade, com a plástica na vagina. De acordo com uma pesquisa internacional da Sociedade de Cirurgiões Plásticos e Estéticos, o Brasil é o campeão de cirurgia íntima. Seja para mudar a estética da vagina, seja para aumentar os grandes lábios ou diminuir o clítoris, as mulheres estão cada vez mais preocupadas com o seu íntimo. Para entender melhor como funciona a ninfoplastia e outros procedimentos estéticos envolvendo a região íntima da mulher, conversamos com Cristina Sá, a sexóloga e ginecologista, para saber as dicas que ela dá para essas mulheres que estão pensando em fazer a cirurgia, qual a faixa etária e por que o Brasil é campeão nessa cirurgia. Quais são as cirurgias mais comuns que as mulheres procuram quando chegam aqui no seu consultório? Quais são as queixas que elas mais pedem para ser mudado? Então, a cirurgia estética íntima, ela compreende vários procedimentos. O mais comum e mais procurado é a ninfoplastia, que é a questão dos pequenos lábios vaginais. Esses pequenos lábios, quando eles crescem, eles incomodam muito, tanto na relação sexual, porque eles ficam entrando juntamente com o pênis durante a penetração, assim como incomodam ao andar de bicicleta, ao colocar uma roupa justa, tipo uma calça jeans. Algumas mulheres ficam angustiadas porque ao colocar um biquíni ou uma roupa de academia, fica uma saliência nessa região da genitália. E também algumas mulheres ainda têm aumento de infecção de repetição por conta de falta de higienização dessa região. Outros procedimentos que também são procurados são a redução dos grandes lábios, que são os lábios externos, são mais gordinhos e que, tanto com a idade, o avançar da idade, como o emagrecimento, eles começam a perder essa gordura e ficam mais frouxos. Então, elas querem ou reduzir de tamanho ou fazer algum tipo de preenchimento. Tem um monte de Vênus também, que fica essa região mais gordinha aqui na frente da calça e elas se incomodam ao usar uma roupinha justa, então elas querem diminuir esse monte de Vênus, que pode ser feito com lipoaspiração ou com redução cirúrgica mesmo dessa região. Tem outros procedimentos também que estão começando a ser bastante procurados, como a redução do clitóris. A gente vê que hoje a população feminina tem usado muito hormônio para poder ficar mais malhada e com isso elas têm aumentado o tamanho do clitóris. Então elas têm começado a vir para o consultório médico para pedir para fazer essa redução do clitóris. E uma cirurgia que raramente é procurada, mas que eventualmente acontece também, são pacientes que querem fazer a reconstrução do seu ímen. Então são vários procedimentos diferentes que a gente pode fazer nessa região. Você explica um pouco pra gente como é que é essa reconstrução do ímen, que é o famoso vou ficar virgem novamente. Na verdade, a reconstrução do ímen é apenas a junção dessa membraninha, que é chamada de ímen. Você faz isso cirurgicamente para reaproximar essas bordinhas e ela ficar com essa membrana intacta novamente. É uma cirurgia bem controversa, tá? Porque assim, se a gente imaginar que a virgindade está na penetração, ela não vai ser virgem nunca mais. É apenas a sensação que ela vai ter de sentir, digamos que, uma dor novamente numa nova penetração. E qual a faixa etária das pessoas que procuram para poder fazer essas cirurgias na região íntima? Você sabe que a gente tem pacientes de todas as idades e dos mais diferentes perfis. As cirurgias estéticas íntimas começaram a crescer muito por conta da divulgação da mídia, das fotos de mulheres nuas na internet. E a gente já teve paciente, inclusive, cega, que já fez a cirurgia. Então, assim, a paciente que nunca viu uma outra genitália, que nunca pôde comparar a sua genitália com a de outra mulher, e ela sentia desconforto quando usava roupa, quando andava, quando caminhava. Então, a gente já operou uma paciente dessa forma. Hoje em dia a gente recebe pacientes mais velhas, pacientes de 50 a 60 anos, que vêm para o consultório porque nunca souberam na vida que existia esse tipo de cirurgia e passaram a vida inteira incomodadas com esse pequeno lábio nessas situações. E tem muita paciente jovem também que se sente desconfortável, tem vergonha do parceiro, tem vergonha de se expor para um sexo oral, tem desconforto na hora da penetração. Então a gente realmente tem um leque de várias idades. A gente tem algumas pacientes, inclusive assim, adolescentes, que quando
na puberdade, quando a genitália começa a se desenvolver, esses pequenos lábios crescem muito, e às vezes um cresce mais do que o outro e fica muito diferente. E elas ficam muito desconfortáveis, então a gente às vezes inclusive faz a cirurgia antes mesmo que ela tenha a primeira relação sexual. Essa cirurgia pode ser feita pelo SUS, o custo é muito alto? Então, essa cirurgia no SUS ela vai ser realizada se for com objetivo funcional. O SUS não vai fazer essa cirurgia se o objetivo for estético, se for apenas um desconforto estético da paciente. Sobre essa pesquisa que saiu, onde o Brasil é o campeão em cirurgias plásticas íntimas, muito mais do que a mais convencional que a gente conhece, que é a da mama, né, do seio. Na verdade, o Brasil vem crescendo muito nas cirurgias estéticas íntimas e antigamente as pessoas não sabiam que essa cirurgia existia. Então, com a própria mídia, com as próprias redes sociais, apesar de ainda ser uma cirurgia íntima e a paciente falar muito pouco para uma amiga, em geral, só quem sabe é o parceiro, no máximo a mãe e uma amiga muito próxima, tem crescido muito algumas até celebridades que estão começando a divulgar, que fizeram. Então, acabam que as pessoas acabam procurando um pouco mais de informação. Então, isso está fazendo com que cresça bastante a procura pela cirurgia.